Bom dia! E aí, tudo bem, gente bonita? Na aula de hoje vamos aprender vozes verbais. As vozes verbais se dividem em voz ativa, voz passiva. A voz passiva se divide em voz passiva analítica e voz passiva sintética. E voz reflexiva. Eu sou o Prof. Edson, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Bons estudos! As vozes verbais dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito do enunciado e o verbo ao qual está ligado. Então, as vozes verbais, ela se relaciona com o sujeito e o enunciado da oração. Essa relação ajuda a definir não só o significado do enunciado, para um melhor entendimento, mas também o foco e a entonação, como perceberemos a seguir. Como já falei anteriormente, as vozes verbais costumam ser divididas em voz ativa, voz passiva, que a voz passiva se divide em analítica e sintética, e voz reflexiva. Algumas vezes, esses enunciados podem passar de voz ativa para voz passiva e vice-versa, dependendo da intenção do interlocutor em evidenciar determinadas informações. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Voz ativa. A voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica ação, ou seja, o sujeito ele está em evidência, ele vai vir primeiro na oração, também chamado de sujeito agente. Nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. Portanto, o agente fica em evidência. Como já falei, o agente, o sujeito agente, vai estar em evidência. Primeiramente, ele vem na oração, no início da oração. Vejamos aqui alguns exemplos de orações na voz ativa. O rapaz ouve a moça no rádio. Quem está executando a ação é o rapaz. Então, ele é o sujeito agente desta oração, o rapaz. Verbo na voz ativa, ouve. E a continuação do predicado, a moça no rádio. Ouve o que? A moça no rádio teria a função ali de objeto direto. Portanto, a gente tem ali um exemplo de oração na voz ativa. Outro exemplo, uma criança feriu seu filho na escola. Sujeito agente, uma criança fez o quê? Ela feriu seu filho na escola. O verbo na voz ativa, feriu, e a continuação do predicado, seu filho na escola. Mais adiante a gente vai aprender a voz passiva e a gente vai ter um entendimento melhor em relação à voz ativa. Vamos nessa? Bom, como eu já falei anteriormente, a voz passiva ela se divide em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Primeiramente, vamos aprender a voz passiva analítica. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva ela vai evidenciar o sujeito que sofre determinada ação. É o chamado sujeito paciente. É como se o objeto da oração estivesse em evidência, ele vai vir primeiro. Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar não o agente que está praticando a ação, e sim quem vai receber a ação, quem está sendo impactado por ela. Para entendermos esse conceito, vamos pegar os exemplos anteriores que estão na voz ativa e passá-los para a voz passiva. Então, para a gente transformar uma oração na voz ativa para a voz passiva, primeiramente, devemos identificar no predicado quem é o elemento que está sofrendo a ação. E esse passará a ser o sujeito da frase. Ele vai deixar de vir no predicado, ele vai vir no início, no sujeito da oração. Segundo, consequentemente, o sujeito agente da voz ativa passará a ser apenas parte do predicado. Ou seja, o sujeito agente troca de lugar e vai lá para o sujeito paciente. Vale lembrar que deve haver preposição para ligar o verbo ao predicado, já que se trata de voz passiva. Geralmente,
o pelo, o pela, o por ou de. Utilizaremos os mesmos verbos, porém com alguns ajustes. Haverá um verbo auxiliar, pode ser o ser ou estar, outro similar com o mesmo valor dele, seguido do verbo principal conjugado no particípio passado. Aquelas terminações em ado, ido, são verbos nessas terminações. Ou verbos irregulares, feito, morto, por aí vai. Vejamos então aqui alguns exemplos de orações na voz passiva analítica. Nós usamos os mesmos exemplos que apresentamos anteriormente na voz ativa. O primeiro exemplo, o rapaz ouve a moça no rádio. Transformando para a voz passiva analítica, ficaria a moça é ouvida pelo rapaz no rádio. O sujeito paciente, neste caso, é a moça. A locução verbal na voz passiva é ouvida e a continuação do predicado restante da oração pelo rapaz no rádio. Observem que temos a preposição pelo e temos também o verbo auxiliar é. Beleza? No próximo exemplo, nós pegamos aquela oração que estava na voz ativa, uma criança feriu seu filho na escola, e transformamos ela em voz passiva analítica. E ficou assim: seu filho foi ferido por uma criança na escola. O sujeito paciente, neste caso, seu filho. E a locução verbal está na voz passiva, foi ferido. E a continuação do predicado restante com a preposição por uma criança na escola. E o nosso segundo caso de voz passiva sintética. Como o nome já diz, a voz passiva sintética ele só difere da voz passiva analítica por ela ser mais resumida, ou seja, sintetizada. Daí o nome voz passiva sintética. Ela utiliza o pronome apassivador, SE, para sintetizar a ideia de que algo é ou está feito por alguém. Então, essa partícula SE vai vir logo depois do verbo. Vejamos os casos a seguir. Apartamentos são alugados. O sujeito paciente, apartamentos. A locução verbal na voz passiva são alugados. E convertendo essa oração para a voz passiva sintética, ficaria alugam-se apartamentos. Observem a partícula SE logo depois do verbo. Vejamos aqui outro exemplo. Muito gado é criado aqui. Nós temos uma oração na voz passiva analítica. Vamos transformar em voz passiva sintética. O sujeito paciente, muito gado. Locução verbal na voz passiva é criado. E a continuação do predicado aqui. Convertendo para a voz passiva sintética, eu vou usar a partícula SE, a partícula apassivadora do verbo. E transformar o verbo. Criar-se. Cria-se. Muito gado aqui. E, por fim, temos aqui a voz reflexiva. Muitas vezes, produzimos enunciados em que o sujeito executa a ação em si mesmo. Ele executa a ação e também recebe a ação. Ou seja, ele é o sujeito agente por executar a ação. E o sujeito paciente por sofrer a própria ação executada por ele. Nesses casos, ocorre a voz reflexiva. Para que essa ideia fique clara, podemos utilizar o verbo seguido da construção a si mesmo, isto é, ao próprio sujeito. Então, a ação está direcionada a si mesmo, a ele próprio, ao próprio sujeito. Vejamos aqui um exemplo de oração na voz reflexiva. Ele penteou a si mesmo. Ele pratica a ação e também recebe a ação. Porém, podemos simplificar o enunciado apenas utilizando os pronomes oblíquos, que se ligam ao verbo e passam a mesma mensagem. Ele se penteou. Então,
Temos aqui um exemplo de oração na voz reflexiva. Atenção! O pronome oblíquo que acompanha o verbo possui função sintática de objeto na oração. Ou seja, embora esteja ligado ao verbo, seu significado está ligado ao objeto do enunciado. Note que ele penteou a si mesmo. Sujeito, ele, o verbo penteou, o que? A si mesmo. Neste caso, a si mesmo é o objeto direto da oração. Portanto, ele se penteou, ele é o sujeito, o se, que está substituindo a si mesmo, seria o objeto da oração. Penteou, o verbo. Por hoje é só. Bons estudos a todos. Até a próxima.